Ilha isolada, floresta coberta de neve, cabana no meio da mata. 3 lugares, 3 histórias. Em todas elas, alguém já estava lá, esperando. Sabia onde elas estavam e não queria que saíssem. Vamos começar. O que vou contar aconteceu no ensino fundamental e até hoje é uma das lembranças mais perturbadoras que carrego. Naquela época, eu não tinha muitos amigos. Os poucos que eu tinha eram meio estranhos. Mas honestamente, eu também era. Nós éramos 4. Eu, Greg, Jay e Mark. Vivíamos juntos para tudo, inseparáveis. Pelo menos era o que parecia. Olhando hoje, dá para perceber que eu e Jay já estávamos nos afastando de Mark e Greg. Mas na época isso ainda não era tão evidente. Num verão, Greg convidou a gente para passar uma semana numa casa de família em uma ilha no Maine. Ninguém nem sabia que aquela casa existia. A família dele era meio reservada, estranha até, mas aceitamos na hora. A viagem foi longa. Eu estava resfriado, espirrando o tempo todo, e o pai do Greg claramente se irritava com isso. Ele era daqueles paranoicos com germes. Qualquer olhar dele na minha direção me deixava desconfortável. Quando chegamos na ilha, parecia outro mundo. A casa era pequena, mas bonita. Tinha um clima diferente. Como se você estivesse meio desconectado da realidade. É difícil explicar, mas parecia o tipo de lugar onde alguém poderia simplesmente desaparecer e ninguém nunca saber. Nos dias seguintes, a gente explorou a ilha, andou de bicicleta, fez coisas normais. Até que comecei a perceber algo estranho. No segundo dia, meu boné, um boné do Barcelona que eu adorava, simplesmente sumiu. Procurei por todo lado. Greg disse que talvez eu tivesse deixado na praia, mas eu tinha certeza de que trouxe de volta. Fiquei mal, mas acabei deixando para lá. No dia seguinte, uma das minhas canetas desapareceu. Pode parecer besteira, mas eu colecionava canetas. Aquilo me abalou de verdade. Jay disse que lembrava de me ver com ela mais cedo. Eu não sabia o que pensar. Naquela noite, fui dormir mais cedo. Acordei no meio da madrugada, por volta das 3 horas, e ouvi algo. Alguém estava sussurrando. Era um som baixo, quase inaudível. Vinha da direção da cama do Mark. Fiquei imóvel, tentando entender o que estava sendo dito, mas não consegui. Só aquele sussurro constante. Eu deveria ter perguntado algo. Mas não tive coragem. Acabei ignorando e dormi de novo. Na manhã seguinte, tentei esquecer. Mas mais tarde, enquanto a gente brincava do lado de fora, olhei para casa e vi Mark na janela do segundo andar parado, olhando fixamente para a gente. Só tinha um problema. Não existia banheiro no segundo andar. Quando pisquei, ele já não estava mais lá. Naquela noite, decidi ficar na casa enquanto os outros saíam para jantar. Disse que não estava bem. Na verdade, eu só queria entender o que estava acontecendo. Foi aí que fiz algo que me arrependo até hoje. Fui até a mochila do Mark. Dentro dela, encontrei meu boné. E não só isso. Tinham várias coisas minhas que eu nem sabia que estavam faltando. Minha escova de dentes reserva, um cortador de unha, até uma peça de roupa íntima. Meu estômago revirou. Mas o pior ainda estava por vir. Encontrei um caderno. Quando abri, senti meu sangue gelar. As páginas estavam cheias de desenhos, grotescos, violência extrema, pessoas sendo mutiladas, esmagadas, torturadas. Coisas que uma criança da nossa idade não deveria nem imaginar. E então, eu vi desenhos de mim, vários. Em um deles eu estava crucificado, sem as pernas. Na última página, meu nome estava escrito várias vezes, rabiscado de forma obsessiva. E abaixo disso, uma frase: eu faço isso amanhã. Naquele momento, tudo fez sentido. O sussurro, os objetos roubados, o olhar na janela. Ele estava planejando algo.
Eu contei tudo para o pai do Greg, tremendo. No começo ele não acreditou, até ver o caderno. O rosto dele mudou na hora. Ele mandou eu colocar tudo de volta. Pouco depois, inventou uma desculpa de emergência e decidiu que a viagem acabaria ali. Enquanto arrumávamos as coisas, eu sentia o olhar do Mark nas minhas costas o tempo inteiro. Saímos da ilha naquela mesma noite. Quando cheguei em casa, não consegui guardar aquilo. Contei tudo para os meus pais. Eles ficaram furiosos e chamaram a polícia imediatamente. Mostrei a página que eu tinha arrancado do caderno. Foi o suficiente. A polícia encontrou o caderno e devolveu minhas coisas. Quase todas. Nunca mais vi o Mark. A família dele se mudou. Ele nunca mais apareceu na escola. Achei que tinha acabado. Mas anos depois, semana passada para ser exato, recebi uma carta anônima. Dentro, só uma frase. Eu lembro de tudo. E junto dela, a caneta que ele tinha roubado de mim naquela viagem. Até hoje não sei como ele encontrou meu endereço. E sinceramente, não sei se aquilo que ele queria fazer comigo ainda ficou no passado. Minha família sempre foi diferente. Enquanto a maioria das pessoas passa férias em praias ou cidades turísticas, a minha sempre preferiu o completo oposto. Lugares isolados, no meio do nada, cercados por floresta. E não era só o destino que era estranho, as atividades também eram. Todo ano, no inverno, alugávamos uma casa enorme em alguma região remota. Dessa vez fomos para Vermont. A casa era gigantesca. Parecia mais uma mansão antiga do que uma cabana. Madeira por todos os lados, janelas enormes e uma floresta densa cercando tudo. Mas o mais estranho não era o lugar. Era o que a gente fazia lá. Na penúltima noite, acontecia uma espécie de tradição familiar. Um jogo de laser tag na floresta. Não era brincadeira de criança. Era levado muito a sério. Equipamentos personalizados, regras bem definidas e até um prêmio em dinheiro para o vencedor. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então seria a primeira vez que eu poderia participar. E eu estava animado. As regras eram simples, todos contra todos. Quem fosse o último a ser atingido, ganhava. Quem era eliminado precisava voltar para casa e esperar o jogo terminar. Antes de começar, meu tio Luciano explicou tudo de novo, como sempre fazia. Ele era o mais empolgado com aquilo. Parecia um comandante militar preparando soldados para uma missão. Cada um configurou um cronômetro de 10 minutos no celular. E então, sem aviso, todo mundo saiu correndo para dentro da floresta. Eu decidi fazer diferente. Enquanto a maioria subiu a colina, eu fui descendo. Queria evitar confronto no começo. A neve cobria o chão, o que ajudava a enxergar, mas também deixava rastros. Depois de caminhar por uns 15 minutos, encontrei um ponto alto com boa visão e parei ali. Fiquei observando, tentando ouvir qualquer coisa. Silêncio. Decidi me mover de novo, andando paralelo à inclinação da colina. Foi quando ouvi um som leve, um crunch. Passos na neve. Virei rápido e me escondi atrás de uma árvore. Fiquei imóvel, tentando enxergar algo. Qualquer coisa. Nada. Mas então percebi. Pegadas, no meio da neve. Elas levavam até uma árvore. A poucos metros de onde eu estava, tinha alguém ali. E essa pessoa estava me observando, o que não fazia sentido. Se fosse alguém da minha família, por que não me eliminar logo? Porque estava escondido. Sem pensar muito, comecei a correr.
Subi a colina o mais rápido que consegui. Meu coração já estava acelerado, mas não era pelo jogo. Era medo. Enquanto corria, vi outro conjunto de pegadas mais à frente. Essas eram diferentes. Elas vinham de dentro da floresta, davam uma volta e voltavam para o escuro. Alguém estava circulando, observando, me cercando. Foi nesse momento que ouvi um barulho atrás de mim. Alguém caindo na neve. Continuei correndo, sem olhar para trás, sem parar. Depois de um tempo, encontrei meu primo Corbo andando distraído. Aproveitei a chance e atirei nele. O equipamento dele começou a piscar. Ele ficou irritado, xingou baixo e saiu andando de volta. Eu sorri, mas aquilo durou pouco. Tive uma ideia. Corri mais um pouco e depois voltei silenciosamente, me escondendo atrás de uma árvore, fora do caminho das minhas próprias pegadas. Quem estivesse me seguindo cairia na armadilha. Fiquei esperando segundos. Nada. Então, de repente, meu equipamento começou a piscar. Eu tinha sido atingido. Fiquei confuso. O tiro veio da direção de onde eu tinha vindo. Não fazia sentido. Levantei irritado, esperando ver quem tinha me acertado, mas o laser continuava apontado para mim. Fixo. Como se a pessoa estivesse brincando comigo. Comecei a andar na direção do feixe. Devagar. E então, vi apenas mãos, segurando a arma. O resto do corpo estava escondido atrás de uma árvore. Foi quando ouvi algo atrás de mim. Virei. Um homem, máscara de esqui, um saco preto em uma mão e uma faca na outra. Ele me viu e começou a correr. Na mesma hora, outras 2 pessoas saíram de trás das árvores. Eu não pensei. Só corri. Joguei o equipamento fora e disparei pela floresta, gritando o mais alto que consegui. Os passos atrás de mim aumentavam. Eles estavam me perseguindo. E estavam ganhando. Eu mal conseguia respirar. Minhas pernas queimavam. Mas então... luzes. A casa. Eu estava perto. Continuei correndo, quase caindo. E então vi meu tio Lucian vindo na minha direção com um rifle nas mãos. Ele apontou para o alto e disparou 3 vezes. Os sons ecoaram pela floresta. Os homens pararam e desapareceram entre as árvores. Eu não aguentei. Desabei na neve. Apaguei ali mesmo. No dia seguinte, tudo parecia irreal. Descobrimos que uma das minhas tias tinha perdido o equipamento durante o jogo. Provavelmente foi assim que aquelas pessoas conseguiram uma arma de laser. A polícia foi chamada. Procuraram pela área. Nada. Nenhum sinal deles. Nenhuma pista. Mas antes de irmos embora, algo aconteceu. Um boneco de neve apareceu na frente da casa, virado diretamente para nós. Na mão dele estava o equipamento perdido. Meu tio ficou furioso, atirou no boneco, gritou ameaças para a floresta, mas não adiantou. Quem quer que estivesse ali estava observando e queria que a gente soubesse disso. Na faculdade, eu nunca tive dinheiro para aquelas viagens de spring break que todo mundo fazia. Enquanto meus colegas iam para o México ou praias cheias de festa, eu ficava no campus. No começo, nem ligava muito. Mas no meu último ano, aquilo começou a pesar. Era minha última chance de viver algo diferente. Minha namorada, Ellie, acabou encontrando um Airbnb barato que parecia perfeito. Ficava em uma área isolada, cercada por floresta, em Lake County, na Califórnia. Nada de festas, nada de multidões, só natureza, silêncio e uma vibe mais íntima. Chamamos mais um casal, a melhor amiga dela, Lia,
e o namorado dela, Calvin. A viagem parecia perfeita desde o início. O lugar era incrível. Uma casa no meio da mata com uma lareira exposta, um toca-discos antigo, uma área externa para observar as estrelas e um espaço separado com hidromassagem cercada por telas, quase como um quarto aberto para a floresta. A única coisa estranha era o isolamento. À noite, o lugar ficava completamente escuro. As árvores bloqueavam qualquer visão ao redor, e a única casa visível ficava bem longe. Mas ignoramos isso. Na primeira noite, ficamos tranquilos. Bebemos vinho, jogamos jogos de tabuleiro e curtimos o silêncio. Calvin estava meio estranho, reclamando de tudo, mas nada demais. Na segunda noite, conseguimos convencer ele a entrar na hidromassagem. Levamos bebidas, colocamos música e começamos a jogar Never Have I Ever. A vibe estava ótima. Risadas, álcool, relaxamento. Até que aconteceu. Um clarão muito forte. Iluminou tudo por um segundo. Forte demais para ser relâmpago. A música parou na mesma hora. Ficamos em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Eu saí da água devagar e fui até a porta que dava para o deck. Olhei para a floresta. Escuro total. Mas então ouvi um som seco, clique. Depois outro, de outro lado, e mais um. E então, um assobio. Vindo de algum ponto entre as árvores, depois outro assobio. E mais outro, de direções diferentes. Aquilo não era natural, não era vento. Não era animal, era coordenado. Eu senti meu estômago gelar. Gritei para todo mundo entrar na casa imediatamente. Subimos correndo e trancamos tudo. Nos juntamos na sala, em silêncio absoluto, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém queria dizer em voz alta, mas todos estavam pensando a mesma coisa. Tinha gente lá fora. E eles estavam se comunicando. Alguns minutos depois, bang! Alguém bateu na porta da frente, forte, de novo. E de novo, as meninas começaram a entrar em pânico. Mandei Calvin ligar para a polícia enquanto eu peguei a maior faca da cozinha. Foi instinto. Eu gritei, tentando parecer firme. Eu estou armado, vai embora! A batida parou. Silêncio. Por alguns segundos. Tudo ficou quieto. Parecia que tinha acabado. Até que o vidro da janela da sala explodiu. Um pedaço enorme de pedra tinha sido arremessado para dentro. As meninas gritaram. Eu congelei por um segundo. Mas então vi. Havia um papel preso na pedra, com fita. Minhas mãos tremiam quando peguei. Abri e li. Vão embora. Vocês não deviam estar aqui. Naquele momento, qualquer dúvida acabou. Aquilo não era brincadeira, não era coincidência. A gente estava em um lugar onde não éramos bem-vindos. E alguém queria deixar isso muito claro. Subimos correndo para o andar de cima e nos trancamos em um quarto. Esperamos, em silêncio. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu esperava ouvir passos, a porta sendo arrombada, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. Eventualmente a polícia chegou. Revistaram tudo. A casa, a floresta ao redor. Nada. Nenhuma pessoa, nenhuma pista. Como se ninguém nunca tivesse estado ali. Mas a janela quebrada e o bilhete eram prova suficiente. Não ficamos para a próxima noite. Arrumamos tudo e fomos embora ali mesmo. O dono do Airbnb devolveu o dinheiro, mas se recusou a explicar qualquer coisa. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Só silêncio. Até hoje eu penso nisso, naquele clarão, nos sons, nos assobios vindo de todos os lados e naquele bilhete, porque o pior não foi o que aconteceu. Foi a sensação de que a gente entrou em um lugar
onde alguém já estava esperando. E que, de alguma forma, aquilo nunca foi um acaso.